Olá, graça e paz. Um de nossos líderes, estudantes, perguntou para mim o seguinte: Bispo, é possível alguém ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas? Ou a evidência de que alguém é batizado pelo Espírito Santo é o falar em línguas? Eu respondi que é possível sim alguém ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas. Também respondi que, em linhas gerais, via de regra, no meio pentecostal renovado, ou seja, no meio cristão que acredita na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo, acredita-se, via de regra, que basicamente, quando a pessoa é batizada pelo Espírito Santo, é comum o falar em línguas. Mas tanto as evidências bíblicas como observacionais demonstram esta realidade, como demonstram a outra realidade. Também disse a ele que é a mesma coisa do arminianismo com o calvinismo. Existem textos bíblicos que provam as duas visões. Da mesma maneira, é possível sim alguém ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas. E é possível, claro, é a maior evidência, é o mais comum de ser visto, principalmente nos meios pentecostais, renovados, né? É mais comum ver as pessoas serem batizadas no Espírito Santo e as evidências serem o falar em línguas. Mas o apóstolo Paulo deixa sempre em aberto uma possibilidade com uma pergunta em 1 Coríntios 12. Ele diz: falam todos em línguas? Interpretam todos? Eu contei a esse nosso líder estudante, futuro pastor de nossa comunidade, que o meu pastor que influenciou a minha vida, o pastor Geraldo Santana, hoje não está mais entre nós, ele sempre dizia que o desejo dele era que antes de morrer, que o Senhor desse a ele a graça e a bênção de falar em línguas. Mas ele era um homem que interpretava línguas. Ele tinha o dom de interpretação de línguas. Todas as vezes que no ambiente de oração, na igreja, ou alguma situação que houvesse uma manifestação em línguas, ou uma profecia que viesse com o dom de línguas primeiro, o meu querido pastor, amado pastor Geraldo, interpretava tranquilamente, era como se alguém estivesse falando português perto dele. Então, é possível, sim, alguém ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas, receber outros dons. Haja vista que a própria Escritura diz que nem todos falam em línguas, ok? O assunto sobre os dons de línguas, principalmente, ele sempre foi não problemático, mas ele sempre esteve em alta na igreja, desde a era primitiva. Senão o apóstolo Paulo não teria escrito 2 capítulos para falar sobre exatamente os dons mais comuns na igreja, que é o falar em línguas e o dom da profecia. Ele precisou organizar a situação. São 2 capítulos inteiros que foram escritos para resolver o problema. Se isso não tivesse sido uma situação tão evidente, não haveria nada sobre o assunto. Então, desde o primeiro século, nós temos então estas questões e elas não serão resolvidas assim da noite para o dia. Quem sabe, como o próprio Spurgeon falou sobre a ideia sobre quem está com a razão, calvinismo ou arminianismo, o próprio Spurgeon, que cria nas doutrinas calvinistas, ele dizia que esta questão só será resolvida na eternidade. Questões assim, de fato, só serão resolvidas na eternidade. Deus abençoe você.